Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer outra reflexão no livro de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 24, e o título aqui na minha Bíblia diz assim: A estratégia de Satanás. Este texto está paralelo somente com Mateus, no capítulo 12, versículos 43 a 45. Os outros evangelistas não relataram esta mensagem de Jesus, mas nós vamos analisar aqui um pouquinho, que diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não o achando, diz: voltarei para minha casa donde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Nós estamos vendo Jesus fazer uma comparação da nossa vida, do nosso corpo, que deveria ser um templo a Ele, como uma casa. E nós somos, né? Nós podemos ver a nossa vida, o nosso corpo também como uma casa. E então ele está fazendo uma analogia dizendo que quando esta casa ela é limpa, né? Muitas vezes nós somos libertos por Jesus, nós somos salvos, nós somos curados, e o Espírito Santo vem e limpa as nossas vidas, limpa-nos das maldições, limpa-nos das palavras contrárias, das sentenças contrárias, liberta-nos. Muitas pessoas são libertas de possessões. Quantas pessoas eu já vi serem libertas de possessões, às vezes demoníacas, às vezes possessões da alma, às vezes sentimentos de traumas que trazem da infância, de acontecimentos que passaram pela vida. Quantas histórias, quantas coisas. E Jesus está falando que Ele vem, Ele limpa, porque foi para isso que Jesus veio, para nos libertar, para nos tirar das prisões, para libertar os cativos, para dar vida, para abrir os cadeados, as cadeias. Isso tudo é no sentido espiritual, né? Mas ele está falando aqui que não adianta nada uma pessoa ser limpa e liberta e deixar aquela casa toda limpa mesmo, né? Vazia de coisas ruins, e depois a pessoa não colocar naquela casa coisas boas, encher a sua casa da presença dele, encher a sua casa da palavra, encher a sua casa do Espírito Santo, encher a sua vida dos seus ensinamentos. Não adianta só ser liberto e não colocar no lugar das coisas ruins que foram tiradas, coisas boas. Ele está falando que a pessoa que assim faz, ela vai se tornar pior do que antes. Sabe por quê? No mundo espiritual é assim que funciona, as coisas funcionam assim. O diabo, ele é intruso, você está entendendo? Ele é invasor, ele invade casas. Se nós formos fazer um paralelo assim, de uma casa de tijolo mesmo, uma casa, né? Você constrói uma casa, você compra uma casa, e se você construiu, você faz a casa bonita, limpinha, né? Já ergue tudo lá limpinho. Ou se você compra uma casa e ela tá velha, mas você reforma a casa, você tira os entulhos, tira as coisas velhas, porta velha, coisa enferrujada, cupim, pinta a casa, limpa, né? Faz um jardim, adorna e deixa a casa linda, maravilhosa. Que casa linda é aquela? Só que você pega e deixa aquela casa lá e vai fazer outras coisas e aquela casa fica lá vazia. Aí o invasor, sabe, vem, arromba a porta e fala: nossa, uma casa vazia, linda aqui, limpa, bonita, grande, arejada, iluminada, vazia. Vamos entrar e vamos ocupar. E aí
o bandido, o inimigo, o malfeitor, o intruso, seja que nome você quer dar, você pode dar para ele, ele vai entrar, vai ocupar esta casa, vai trazer as suas tralhas indevidas, vai tornar aquela casa novamente, vai trazer as sujeiras, porque o intruso ele não é limpo, ele não é bom, ele não é agradável e ele é um intruso. Aquela casa não é dele, mas ele é intruso, ele entra, o ladrão entra, o intruso entra, o inconveniente entra, o malfeitor entra, e tudo isso que vocês podem imaginar é somente parafraseando, é um paralelo da nossa vida espiritual. Se nós podemos até nos limpar, falar eu estou limpo, mas se você não preencher o coração, a casa, a vida com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, porque a Bíblia fala que nós somos limpos pela palavra. Nós somos libertos pela palavra, pelo conhecimento da palavra. Nossa vida é transformada pela palavra. Não é verdade? Então, se nós não estamos cada dia mantendo esta limpeza e também, e o principal, colocando dentro desta casa, que é a nossa vida, nosso coração, né? O Espírito Santo, para preencher todos os cantos, recantos, vazios, de nada vai adiantar, porque a Bíblia fala aí já no sentido espiritual, né? Que o intruso, né? Ele volta e o texto fala o espírito imundo, tá falando do diabo, dos demônios. Ele saiu, porque a sujeira representa o espírito imundo, tudo que era ruim que estava na nossa vida, tudo que era mal, que um dia foi tirado, né? Por confessarmos pecados, por até aceitarmos Jesus, por recebermos uma oração, uma libertação. O imundo ele tem que sair, porque o nome de Jesus tem poder e tem autoridade. Mas se ele sai e a partir dali nós não adornamos a nossa casa com o Espírito Santo, ele diz que ele volta, ele vê que a casa está vazia, ela está limpa, mas está vazia. E ele volta da onde ele saiu. E ele encontra adornada e vazia, porque Jesus adorna uma vida, Jesus adorna, mas ele tem que ser convidado para entrar e permanecer, né? O Espírito de Deus, a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus não vai entrar, o Espírito Santo não vai entrar se você não abrir a porta e não convidá-lo para entrar. Então a casa tem que ser habitada pelo Espírito Santo, que vai manter e continuar fazer com que esta casa continue limpa, bonita, adornada, cada dia mais sendo transformada, e também pela palavra de Deus. E a história é triste, porque diz que esse espírito imundo que um dia foi repreendido, saiu, e ele vê que a casa está vazia, mesmo limpa, mas está vazia, ele vai voltar e trazer outros 7 espíritos piores do que ele. Olha que triste essa história. E aí diz: entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Que triste! É uma estratégia de Satanás. Por isso nós temos que cada dia, nos alimentarmos do Senhor, cada dia estarmos limpos diante de Deus, cada dia estarmos buscando os ornamentos do Espírito Santo, uma vida reta diante do Senhor, buscando o conhecimento na palavra para saber o que o Senhor quer que nós façamos, como o Senhor quer que nós vivamos, o que o Senhor quer que nós coloquemos dentro desta casa, o que o Senhor espera de nós. Que lindo, não é? Isso é vida prática.
Eu deixo mais esta reflexão no capítulo 11 de Lucas, para que você medite nesta palavra. Olha, curta com alguém que talvez esteja precisando ouvir esta palavra. Aliás, curta não, compartilhe esta palavra. É uma palavra simples, mas é uma palavra de poder, não porque eu estou falando, porque é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus, tá bom? E, enfim, nos ajude no canal. Deus abençoe sua vida.